Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Luiz Felipe, DAD para você, e estamos aqui para mais uma sessão de consultoria. Se você ainda não conhece os casos do Nicolas e da Safe, clica aqui na descrição do vídeo que você vai ver os vídeos que a gente já fez, as sessões que a gente realizou e passo a passo na história deles. Hoje é a história da Bel. Ela conseguiu já dar os primeiros passos rumo ao seu produto, já começou com coisas bem interessantes. Na sessão passada ela já estava interessada em fazer um blog para começar a tratar desse assunto e ela já deu um bom avanço. Vamos ver agora, vamos acompanhar a história dela e ver como está tudo rolando. Acompanhe agora. Bel, obrigado por ter vindo novamente. Como é que foram os seus 15 dias de experiência aí com as suas atividades para o blog? Então, Lu, você sabe, né, que nem tudo às vezes corre como a gente gostaria que corresse, né? Às vezes a rotina acaba atropelando um pouco a gente e, assim, impossibilitando de fazer as coisas fluírem um pouco mais rápido, né? Estava comentando com você em off aqui que a Builda tá me dando bastante trabalho, né? Para quem não conhece, entra lá, builda.com.br. Põe um negócio aí embaixo Sim, nos coloco comentários. sempre. Olha que aparece aqui em cima, assim. Não, esse aparece aqui embaixo sempre. Aparece aqui embaixo, então. Para quem não conhece, entra lá, né? Belda.com.br. A gente está no Instagram também, no @belda_. E é isso, né? Também agora no Pinterest e no Twitter. Então a Belda tem me ocupado bastante, porque o objetivo agora que a marca já está criando um visualzinho mais colorido, mais a ver com, com a proposta da marca mesmo. Existe uma demanda muito grande de trabalho que às vezes impede a gente de tocar projetos paralelos, né? Então, o blog que eu quero fazer é um projeto paralelo ao trabalho que eu tenho hoje, né? E eu não sei se eu cheguei a comentar na nossa reunião passada que eu defini o nome, né, do blog como Blog da Belda, Uhum, porque eu queria que ele tivesse vinculado a um produto que eu já tenho, a uma marca que eu já tenho. E uhum. aí o blog da Belda é para falar das minhas experiências como empreendedora, né? Justo. Então, assim, no meu site lá, no site da Belda, vai ter um linkzinho para quem se interessar e quiser ir pro blog, né? E assim, uma das primeiras dificuldades que eu pensei de início seria como fazer um blog se eu não tenho um know-how para fazer um blog, Uhum, né? Porque hoje é, eu não tenho experiência como designer, né? Então, eu felizmente tenho muitos amigos na área e eu sabia que uma amiga minha estava fazendo o site, estava fazendo o blog, e comentei com ela, e a gente também tem interesses comuns relacionados ao empreendedorismo, marketing, etc. E ela vai fazer o blog para mim, excelente. então ela vai fazer o blog para mim, eu digo, né, ela vai viabilizar isso, né, Uhum, vai fazer o layout de acordo com as características que eu pedi, e uhum, uma das características que eu pedi é que visualmente fosse parecido com o conteúdo visual que eu já estou criando para a Belda, né? uhum, Então ele vai ter um layout bem parecido, assim, com o logo que é preto e branco, mas trazendo cores em algumas características ali do blog, né? Então eu uhum, comprei o layout com ela, né? E, e ela tá me instruindo nessa parte de realizar mesmo, né? uhum. O que eu preciso pôr aonde. Tecnicamente, o que fazer? Exatamente. Então, o que que aconteceu? Porque eu sabia que se fosse depender de mim, eu não ia conseguir fazer sozinha, né? Sim, Então, quando a gente não consegue realizar alguma coisa sozinho, ou a gente estuda, ou a gente vai atrás de alguém que sabe fazer. claro. E no meu caso, eu ia demorar muito tempo se eu fosse aprender como fazer o layout do blog. Então, eu já E fui foge, atrás. e isso é, desculpa te interromper, mas assim, Não, imagina. até para quem está assistindo o vídeo, é muito importante
ter esse momento de reflexão, de pausa, porque assim, tudo que foge do foco do nosso trabalho, a gente acaba perdendo tempo e dinheiro à toa, né? Porque a gente, exatamente. então, porque veja, quando você está preocupado em fazer o layout de um blog, né? Enquanto você está preocupado em fazer o layout da sua marca, tudo bem, porque é a sua marca, você está desenvolvendo a sua marca, mas o layout de um blog, tipo, o blog é um lugar onde você vai postar. O importante do blog é o seu conteúdo, o objetivo dele, o que você vai trazer. Então, quando você se depara com uma coisa que vai muito fora do que você do negócio central, do core business do seu negócio, você vai patinar e vai se decepcionar porque não é o indicado mesmo. Então você fez certinho, né? Você foi atrás de muito Exatamente. passa. Porque por mais que a gente queira aprender e fazer muitas coisas, simplesmente com a jornada, com os nossos próprios aprendizados, a gente vê que isso não é impossível, mas é bem difícil. Então, assim, se possível, tiver alguém que possa te ajudar nessa jornada, ótimo, né? Claro. Então, assim, ela fez um preço bem bacana para mim, a gente fez um esquema assim que eu vou parcelar, e ela começou a me orientar nas coisas que eu tinha que fazer. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fechar isso com ela, né? Então, Uhum, já me tirou um peso dos ombros, né? sim. Então, assim, vou fazer o que eu sei fazer, o que eu vou relatar minhas experiências com relação ao conteúdo, e vai ter uma pessoa que vai tocar essa parte do layout, né? Eu vai deixar, eu vou fazer cursos, obviamente, para poder tocar o site uma vez que ele esteja pronto, mas assim, aquela primeira lançada, assim, Uhum, né, não vai estar nas minhas costas. Então, o que aconteceu, né? Dando uma recapitulada. Criei o nome do uhum, blog, que eu acho que é importante, né? Pensei no layout que fosse parecido com o do site da Builda para poder ter uma relação. Encontrei uma uhum, pessoa que pudesse realizar esse projeto para mim. E aí ela foi me dando umas instruções. Então, comprei o domínio, né? Então, uhum. vai se chamar blogdabuilda.com.br. Legal. E o que vai ser legal também para facilitar esse negócio da busca, né? Se você for Builda, né, vai se tornar mais recorrente, mecanismos de Claro. busca. Então, porque antes eu tinha pensado em colocar alguma coisa como empreendedora, não sei o quê, diário Diário da da empreendedora, empreendedora, né? enfim, mas isso não ia relacionar a marca que eu já estou construindo. Então, eu achei que Uhum. seria interessante Claro. deixar isso bem relacionado, né? E aí ela me sugeriu que eu fosse fazendo algumas atividades e que eu já estou, algumas eu já realizei, né? Uhum. Então, criei todo o conteúdo que vai estar ali, né? Então, sobre os tópicos, né? Do que eu vou falar. Então, no vídeo que a gente falou, no vídeo passado, a gente comentei contigo que eu ia falar coisas baseadas em 4 pilares, né? Uhum. Então, empreendedorismo para iniciantes, brand, marketing, e tem mais um que agora eu não me lembro de cabeça. Então, assim, baseei os botões, os ícones que vão estar na barra de navegação baseado nisso, né? Legal. Então, o sobre mim também já escrevi, já defini que os links que vão estar lá de redes sociais vão ser o da loja da Belda, porque nesse Uhum. momento eu não tenho condições de criar mais uma rede social e alimentar mais uma rede social. Então, assim, os links de redes sociais vão ser o da loja mesmo. Se alguém Tá. clicar lá, vai direcionar para a loja. Uhum. E o que mais que foi definido? Alguns conteúdos, né? Então, em vez do site estar lá criadinho, tudo, e eu não ter conteúdo, eu já fiz, eu acho que uns 6 textos que já passei para ela inserir lá no, Oh, que legal. no, no layout, né? Então, assim, já foi dado o início, né?
eu acho que a partir do momento, eu acho que ele deve ficar pronto, começar a rodar entre semana que vem a outra, né? Hoje é dia Uhum, 30, vamos ver como é que 30 de outubro, vamos ver quando que realmente ele vai estar rodando. E então, essas são atividades que eu já fiz, que eu já passei uhum, para ela, e ela já me passou mais algumas de volta, né? Que uhum. eu ainda não consegui fazer, mas que já estão ali listadas, né? Então, E eu tem um queria monte de ver coisa. contigo essa questão do monte de coisa que você tem para fazer. Como que você faz para priorizar isso, tá? Aham, E aí eu vou te explicar por que que eu faço essa pergunta. Você certo. começou contando, né, que então nem sempre tudo corre de acordo com o que a gente está pensando, e a Bia está me consumindo muito tempo, etc, etc. E aí você veio com um monte de informação que contradiz o que você disse, porque ao meu ver, você fez muita coisa e não menos coisa conforme você estava dizendo, né? Então, eu acho que, desculpa, mas a gente precisa partir do ponto que você fez muita coisa e que a partir de agora você tem mais coisas para fazer, né? Então, eu Sim, acho que o fato de você ter mais coisa para fazer te deixou com essa sensação de que você não tinha cumprido todas as tarefas. sim. E aí é nesse ponto que eu quero entrar, porque assim, a gente quando está criando um produto novo, a gente tem grandes chances de se perder com o tanto de coisa que aparece para a gente fazer, né? Então, assim, você tem que entregar, ela te passou umas atividades, você tem que entregar para ela. Mas você também tem as atividades que você quer fazer, as que você precisa fazer, e é muita coisa junta para você fazer, então, em uma semana, ou em 2 semanas, sei lá, no prazo que você estabelece, né? Uhum. Então, essa questão de priorização, o que que você priorizou? Tipo, não, eu vou fazer isso primeiro ou essas próximas? Como que você trabalha com a priorização? Sei lá, você tem 10 coisas para fazer só relacionadas ao blog. Como é que você Uhum. faz essa priorização? Como que você define o que que é mais importante e o que que você vai fazer primeiro? Eu acho que essa sensação é uma sensação comum do eu empreendedor, né? Um Uhum, empreendedor que trabalha sozinho e é que acaba acumulando muitas funções. Então a gente perde um pouco essa questão da realidade de quanto que a gente realmente está produzindo. Então às vezes a gente já acha que está fazendo de menos e está fazendo demais, a gente está fazendo realmente pouco, mas a gente perde um pouco o termômetro mas porque perde a não tem um referência completamente. perde a referência, porque a gente não tem um chefe, né, para estar ali no nosso pé diariamente, então é um pouco complicado isso. Às vezes a gente acaba se cobrando demais e tem a impressão de que não fez nada, mas na Uhum. realidade fez bastante, pensando que o Sim, é eu uma pessoa empreendedor é só, só né? uma pessoa, né? Sim. Então, assim, o que me causou essa sensação na realidade foi que essas últimas 2 semanas foi muito pauleira com a minha marca mesmo, né? Então, Uhum. me trouxe a sensação que eu não estava me dedicando o suficiente ao blog, o que em parte é verdade. Uhum. Mas isso não quer dizer que eu não fiz nada, né? Uhum. Primeiro, que respondendo a sua pergunta, o que eu queria dizer é que a minha prioridade número um é a Belga. Sim. E, né, às vezes eu acabo deixando realmente de fazer por conta da Belda Uhum. ser minha prioridade. Mas, assim, com relação ao blog mesmo, como eu divido isso, é colocando pequenos prazos, né? Uhum. Que eu acho justos, né? De serem realizados de acordo com um período de tempo, eu não sei. Uhum. Então, por exemplo, algumas atividades como colocar o nome, comprar o domínio, fazer o conteúdo, falar sobre mim, definir o que ia estar dentro dele, isso me tomou uma semana, né? Uhum. Então, eu coloco alguns, tipo, tenho que resolver isso, Uhum. põe um prazo e tento resolver naquele, Naquele prazo. naquele prazo, exatamente. Tá. Eu tento não passar daquilo, né, para
não gerar uma sensação de culpa muito grande E mais um acúmulo também, né? Porque aí você e já mais acumula um com a próxima, acúmulo também, né? né? Então, o que eu tenho feito bastante são alguns checklists, assim, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Acho que tem um aqui fácil, desculpa, mas alguma coisa assim, nesse sentido, assim, de Uhum. colocar quadradinhos e ir pintando E eles, né? ticando, né? E ticando é uma das maneiras que eu utilizo, né? Existem milhões, Uhum. essa é a maneira com a qual eu me identifico mais, eu sou uma pessoa Uhum. mais analógica, então, assim, eu Ah. gosto de escrever e colocar e ticando, né? Para dar uma sensação mesmo de realização. E, bom, como eu comentei com você, tenho mais algumas atividades para serem realizadas, né? E eu vou colocar mais o prazo de mais uma semana e fazer mais ou menos a mesma coisa como eu tenho feito com as outras. Até Ótimo. então, tá dando certo, né? Uhum. Tá dando certo. Eu acho que se a gente for da nossa primeira reunião, que era uma ideia sobre criatividade, Sim, né? Que era sobre criar um produto, sobre sim. criatividade, né? E se a E gente for analisar tudo o que está acontecendo, né? Até eu sim. sair de um ponto A a um ponto B, né? O destino Uhum. final, eu acho que houve uma evolução, né? Eu acho que houve Em uma sentido bela de de uma evolução. em sentido de objetivo e em sentido de que isso realmente vai ser tirado do papel, e que eu acho Sim. que queria te agradecer, né, por ter me guiado aí nesse processo. Ele está quase saindo do papel, mas acho que não teria sido possível sem as nossas conversas, sem a sua orientação. Eu acho que, obrigado, mas eu acho que teria saído sim, né? Só que eu acho que o que eu vejo na sua evolução, assim, tem muito a ver também com uma questão de maturidade, né? E de ouvir mais uma coisa subjetiva, sabe? E não tanto pragmática, você tem que fazer, tem que fazer. Então, assim, não. Se ouvir mais e entender que às vezes é melhor parar um pouco, é melhor recuar, é melhor analisar, é melhor dar um outro olhar para aquilo, né? E especialmente no que diz respeito ao entendimento do conceito como um todo, né? E isso é uma coisa que eu sempre faço, quem me acompanha sabe que eu trabalho com essa desconstrução, né? Porque todo mundo vem, pelo menos a grande maioria, inclusive eu, quando começo uma ideia nova, eu tenho uma ideia, e uma ideia, ela é muito, muito, muito simples, ela não tem embasamento, ela não tem fundamento, normalmente ela é um feeling, uma percepção, uma sensação que você fala, meu, essa ideia é legal. E a ideia normalmente é legal, né? Mas quando você não para colocar essa ideia em diversos contextos, em diversas possibilidades, com diversos tipos de público, você tende a executar uma ideia que você compraria, mas não necessariamente o que você compraria, o que todo mundo compraria, né? E você Sim, e aí quando a gente tem uma ideia na cabeça, a gente pensa assim, eu vou inventar esse celular aqui, né? Eu tenho um celular na minha cabeça. E aí então o celular se torna o meu objetivo. Eu faço esse celular e coloco ele para vender. Isso vai me demorar, sei lá, um ano para criar um celular, porque eu não tinha criado um celular ainda. E eu vou colocar ele no mercado e não necessariamente ele vai ser um sucesso, porque eu criei o celular com base numa ideia, né? Agora, uhum, quando eu falo assim, não, eu quero fazer um celular diferente porque ele vai atender um público idoso, igual tem aquele celular para idoso, é uhum, aí que está o negócio. Eles inventaram algo mais simples, que é um celular com botões grandes, botão de emergência para gente que não enxerga, com os aplicativos que as vovós usam, e tá ali lindo. Então, quer dizer, o trabalho anterior à produção do celular é qual que é o público que não tem um celular? É o público idoso. Quais são as dificuldades? O que, que eles sentem? Então sim, você ao optar por criar o blog, você aceitou que o blog, né? Você não aceitar no sentido de que ninguém te falou isso, você quis fazer o blog, mas eu digo internamente você entendeu que
fazer um blog é um passo grande, porém é um passo muito mais natural, porque já que, veja, se você quer fazer um produto que atenda os empreendedores que estão começando, nada mais genuíno e legal do que acompanhar a jornada de alguém que está escrevendo os Está posts, passando por que tá isso. passando por isso, que está escrevendo post, que está falando com as pessoas, está se conectando com as pessoas, até que vai chegar um ponto que você vai ter o seu produto pronto com base na sua própria vivência com esse público e no desenvolvimento natural das coisas. E eu falei, mas era para dizer que às vezes o tempo que a gente demora para criar um produto que vem da nossa cabeça é igual ou até maior do que o tempo que a gente leva para criar um produto que seja naturalmente concebido e amadurecido com outras oportunidades que a gente tem para fazer, com muito mais sutileza, com muito mais sim. Porque, veja, quando você pensa assim, não, eu quero fazer aquele livro, você nunca fez um livro. Então Sim, você tem que aprender a fazer tanta coisa, mas tanta coisa relacionada a livro, e quando você fala assim, nunca fiz um blog, mas aprender a fazer um blog é muito mais fácil do que aprender a fazer um livro, né? sim, Então, sim, é muito mais rápido você colocar um blog no ar e ir trabalhando com ele, sentindo esse resultado do seu blog de pequenas metas, só é possível porque era um blog. Se fosse um livro, você ia ter que ter uma meta maior, que era entender como funciona o mercado de livros, como que faz para editar um livro, como que faz para fazer outra coisa. Você vai para um outro patamar que te leva muito mais sim, tempo e foge do objetivo. Aí eu volto a falar do centro do negócio, né? Então você tem a builda é uma empresa, e por causa dessa empresa você está fazendo blog. Simples assim. É sim. muito mais Uhum, fácil psicologicamente com relação ao conteúdo e ao conceito que você precisa aprender e lidar é muito mais fácil. Então eu acho que você está indo assim num sim. caminho mil vezes melhor do que o simplesmente pensar no produto direto como estava. Eu acho que é aí que está a sua melhor evolução assim no processo, sabe? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, serve para mim, mas serve, é meu, mas serve para todo mundo, que uma ideia, assim, ser colocada no papel, ela é apenas um sonho, entendeu? Sim. Então, assim, se você quer ganhar na loteria e não está jogando na loteria, não tem como você ganhar. Então, assim, a mesma coisa funciona com a ideia. Se a ideia fica só no plano mental, Sim. ela vai ser só uma ideia e você nunca vai saber se ela é boa ou se ela é ruim. Então, primeiro de tudo é tentar tirar isso da cabeça. Uma vez que ela sai da cabeça, ela pode tomar uma forma diferente, como você mesmo Sim. disse, né? Sim. Então, a princípio, o que eu queria fazer era escrever um livro sobre criatividade para empreendedores, sem nem mesmo saber se as pessoas têm essa necessidade de consumir Uhum. esse produto. Sim. Então, assim, é, essa ideia foi se desconstruindo até chegar na ideia do blog. A Uhum. partir do blog, eu vou colocar outra coisa em prática que não é necessariamente a criatividade crua, mas assim soluções criativas para quem está começando como um empreendedor, né? Uhum. Então, assim, eu vou continuar abordando, falando sobre o que eu queria falar e vou descobrir com o tempo se as pessoas realmente querem saber sobre isso Uhum. ou não, E sabe outra coisa, né? Bel, que do jeito que você fala, eu acho que é muito importante ressaltar aqui, que você falou de algumas coisas importantes. Que primeiro, que elas precisam saber, depois o que elas querem saber, e depois, né, o que é interessante para elas. Tudo isso está muito interligado e é papel nosso que está criando alguma coisa, identificar que, sim, ela precisa daquilo, mas se ela não assume que ela precisa, ou se o seu cliente não percebeu ainda que vai precisar de você, o seu produto vai ser muito bom e o seu blog e tudo que você está desenvolvendo vai ser bom se você justamente mostrar para ele essa conexão, né? Como que você Sim, acha que está, mas como você realmente está e como que eu posso trazer isso para você. Por que que eu estou falando isso? Por sim. que que o que eu tenho para trazer é bom, né? Porque senão, às Uhum. vezes, também a gente fica numas de não, o cliente, sei lá, meu público-alvo, ele precisa disso, então eu vou fazer isso. Mas às vezes ele precisa disso, mas você precisa dar uma outra roupagem, uma outra coisa, oferecer um produto diferente
que a base do que ele precisa está ali. Então, por exemplo, eu entendi, eu vivenciei, e eu sei que a questão da criatividade é o que pega para todo mundo. Só que você também Uhum. sabe que até a pessoa perceber que o que faltava era criatividade, ela patina em várias outras coisas antes. Então, o que você, em todas essas coisas que ela estava patinando, onde que você encontra ela antes para mostrar para ela que ela já precisa da criatividade ali, né? Sim. Aí que está o É, grande lance. eu acho que eu pensei muito em fazer algo sobre sobre a criatividade em si, mas eu comecei a pensar que eu nunca trabalhei com a criatividade sozinha, né? Uhum, As minhas experiências não são exatamente relacionadas a isso. Eu não sou uma autoridade para isso. Então, por que as pessoas iam comprar alguma coisa de criatividade de uma pessoa que uhum, não trabalha com isso, uhum, entendeu? Então, embora exista muito de criatividade em mim, existe pouca validação sobre isso, né? uhum. Então, eu acho que também foi por esse caminho, Luiz, de Sim, tentar oferecer algo que fosse genuíno, algo exato. pelo qual eu estou passando, né? E algo que as pessoas também podem estar passando, pode estar nesse mesmo ponto que eu, ou um pouco antes, né? A Belda ainda não completou um ano, e assim, nossa, eu já aprendi muito, muito, muito com a Belda, e ela tem tomado um formato que eu nem esperava, né? Uhum. Então, eu quero basear esse aprendizado e passar esse aprendizado, né? Que é o que eu posso falar agora, né? A Perfeito, criatividade entra nisso, mas não é necessariamente só sobre criatividade, né? perfeito. Eu acho sensacional, Então, muito acho legal. que tomou esse formato, assim, né? E acho que as pessoas, às vezes, você fala, eu quero falar sobre pintura, mas você pinta? Não, Não, isso então vai ser não. meio difícil, Você né? sabe que eu pego muita gente que fala assim, eu queria fazer um curso, me ajuda a criar um curso. Eu falo, tá, mas para que você quer dar um curso? Porque eu quero vender alguma coisa com o meu conhecimento. Às vezes escrever um livro é melhor, tipo, você não tem didática, você não sabe lidar, nunca deu aula, para que você vai entrar num universo gigantesco Sim, se o seu objetivo é ter um outro tipo de negócio, ter uma segunda renda com o seu conhecimento? Seu conhecimento continua sendo legítimo, igual no seu caso a sua experiência, né? É muito mais legítima a sim. sua experiência e o que você tem de vivência para contar do que alguma outra coisa, né? A não ser que você realmente queira falar sobre, não sei, sobre pintura e você comece a fazer um curso de pintura e queira falar sobre esse aprendizado que você Sim, tá perfeito, mas aí, iniciando e esperar anos para se sim, tornar alguém que possa falar sobre isso, sim, né? né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que se É eu bem fosse por aí. falar sobre criatividade puramente, eu teria que estudar e, e falar sobre isso, sobre o meu aprendizado com relação à criatividade, e pronto, né? Mas Hum, eu acho que as pessoas têm que pensar no início de tudo o que elas podem oferecer e se o que elas podem oferecer vai efetivamente ajudar alguém, não, né? com Então, certeza. foi pensando nisso que eu cheguei no blog da Belda, e eu acho que a gente está quase lá. Show de Falta bola. bem pouco para a gente sair daquela primeira reunião, né, algum tempinho atrás, e ter um projeto realmente concluído. Eu estou Uhum. ansiosa para mostrar para você. Excelente, tô louco para ver e eu queria também, você sabe que eu sempre gosto de pedir algumas coisinhas, né, Sim, lógico. eu queria que você começasse Vamos a lá. pensar, de acordo com esses posts do blog que você já fez, e de acordo com que a cara que está tudo isso tomando, eu queria que você desenvolvesse um documento, tá? Uhum, Eu não quero que você preencha os dados desse documento, mas eu quero que você crie um formato padrão, como se você criasse um uhum, formulário que depois você mesmo vai preencher. Mas se preocupa com os tópicos desse formulário, eu quero que você faça uma ficha sua de uhum, autoavaliação, no sentido de que
qual que é o rumo que esse blog está tomando, tá? Então, Fala mais um pouco. vou dar alguns tipos de exemplo, tá? Você Certo. não tem os seus 4 pilares? Então, Sim. por exemplo, faz uma folha com os 4 pilares e que aí Uhum. nas linhas você vai anotando coisas sobre isso. Por exemplo, posts X, post X, post Y, post tal. Em qual dos pilares que ele estava que ele estava baseado, anotar nesse lugar qual foi o resultado, o que ele te trouxe de experiência e para cada post desse, que outras novas ideias você teve para falar a respeito, Uhum. tá? Então, pensa Certo. num formulário que você consiga anotar os resultados ali e te Uhum. dar mais indícios de para que lado ir durante o processo, tá? Uhum. E aí uma parte mais ousada desse formulário você pode reservar para que tipo de produto combina com ele, tá? E como isso seria feito. Então, por Uhum. exemplo, você fez um post falando sobre criatividade, então ele está no pilar da criatividade, qual que foi a movimentação dele, quais outras ideias de post você teve, tá? E aí lá embaixo você coloca assim, bom, se isso fosse um e-book, o que eu trataria? Se isso fosse um livro, e se isso fosse um curso, e se Uhum. isso fosse... Só para você ter uma dimensão de como aquele assunto pode ser trabalhado e abordado dentro da sua realidade. Certo. Tá? Só não, não para pensar assim, eu quero fazer ou eu não quero fazer. Não é isso. É só para você ter ideia da quantidade de coisas que podem existir no mercado sobre aquele assunto. Essa é a Sim. ideia, tá? Combinado. Já, enquanto você falava, eu fui anotando aqui. Legal. Então a ideia é essa. Cria um formulário que você vai fazer para usar no blog nos próximos meses, para se autoavaliar. Certo. E é isso. Eu acho que Show de na bola. próxima reunião, eu espero encontrar com você e falar que o site já está rodando e Tomara. indicar todo mundo para todo Para mundo ver o blog e o site que o estiver blog funcionando. e o site. Entra no site e, como diria o Silvio Santos, faço votos que dê tudo certo e que você esteja aqui com tudo pronto na próxima, ou pelo menos já em vias de lançar, para a gente acompanhar tudo isso. E Sim, obrigado mais uma vez por ter vindo, por estar aqui compartilhando sua eu que história conosco. agradeço, Luiz. Eu que agradeço imensamente. E nos vemos então daqui a 15 dias. Combinado, então. Um Até. beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.